Nesse vídeo vamos ver a definição do que é uma classe. Bom, pensa assim, se a gente for parar para pensar no dia a dia, o que seria uma classe? Seria um conjunto, né, de coisas ou pessoas que têm alguma semelhança. Então, por exemplo, um conjunto de objetos que partilham de mesma semelhança ou conjunto de pessoas que têm alguma característica similar. Então, ou seja, no VBA, de forma similar, o que é uma classe? Classe, basicamente, ela vai atuar como, entre aspas, uma classificação. Então, por exemplo, eu tenho um argumento, né, que no caso seria um objeto para o VBA. E esse objeto ele vai ter características próprias. Então, por exemplo, se eu pegar um número que seja do tipo inteiro, quais são as características, né, desse objeto do tipo inteiro? Bom, ele não tem casa decimal, ele é um valor provavelmente positivo, ele vai ter ali os parâmetros dele que definem ele como um tipo inteiro. Então, de forma similar, no VBA, as classes seriam basicamente esses delimitadores de característica. Então, por exemplo, digamos, a classe torcedor da seleção brasileira. Bom, provavelmente ele vai ser brasileiro e ele vai torcer para o Brasil. Então, basicamente, a classe ela vai ter algumas características próprias de forma a classificar um conjunto de objetos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um módulo de classe. Você vê aqui em inserir, tem as opções, como foi mostrado num dos primeiros vídeos do curso. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir um novo módulo de classe. Então eu já deixei aqui como forma de exemplo Opa, deixa eu deletar só aqui. Pronto. Eu já deixei aqui preparado para nossa aula. Então basicamente, ó, eu primeiro fiz uma declaração aqui, que é uma de forma a essa classe ser explícita, ou seja, poder ser visualizada e identificada por outros módulos, e definir como nome de time como do tipo string, que é uma classe, e privada, para só identificar as definições nesse módulo. Basicamente, quando a gente entra definindo classes, a gente tem três comandos básicos: get, let e set. Então, get é obter. Então, basicamente, quando você utiliza o nome get, você já vai ter alguma propriedade ou então algum parâmetro ali interno ao objeto definido, e você só vai obter esse parâmetro. Então, ou seja, você só vai fazer uma checagem. Então, por exemplo, você tem o seu nome, que já é definido, ele não variou. Então, digamos, se você fosse um objeto de VBA e eu pedisse para obter o seu nome, ele só ia fazer uma verificação e ia me retornar, ó, por exemplo, o nome é Pedro, o nome é Júlia. Então ele só ia obter, só ia fazer uma verificação. O segundo comando é o let, ou seja, quando você usa o let, seria entre aspas um permitir, você vai basicamente dar entrada no parâmetro, ou seja, você permite que seja definido. Então seria como se você não tivesse um nome e utilizasse o comando let para definir, ó, a partir de agora o seu nome é Pedro, ou então a partir de agora o seu nome é Júlia. Então você basicamente vai entrar uma definição de algum determinado parâmetro. E o set, ele vai ser responsável por, entre aspas, fazer meio que a criação do que seria o objeto. Ou seja, você vai fazer uma definição de, por exemplo, vou criar uma classe. Digamos, vamos usar até uma classe que já existe, como string ou integer, que seria inteiro. Então, basicamente, seria como se eu pegasse um objeto que ainda não tivesse sido definido e definisse ele, usando o comando set, como algum tipo de classe. E falar assim, ó, a partir de agora, isso aqui é um objeto do tipo string, ou então a partir de agora, isso é um objeto do tipo inteiro. Então, basicamente, aqui no módulo de classes, o que a gente vai fazer é, o VBA, ele, por definição ali, como forma de auxílio da Microsoft, ele já tem algum conjunto de classes para nos auxiliar, que já é própria, já vem pré-definidas, né? Seria como se ele
já tivessem escrito ali os comandos internos para criar esse tipo de classe, que são as classes básicas de VBA. Mas e caso eu quisesse criar um novo tipo de classe que não tivesse ali na formatação original do meu VBA? Eu teria que criar essa classe. Então o que a gente vai fazer agora, ó, eu vou dar entrada no módulo. Aí você pode chamar a classe do que você quiser. No caso aqui, no meu exemplo, eu vou chamar de time de futebol. Então eu vou criar uma classe do tipo time de futebol. Aí eu fiz aqui a primeira definição como explícita para que essa classe ela seja comum, possa ser definida em vários módulos, não só em um módulo específico. Fiz a definição aqui de team name como string, porque no caso eu só vou trabalhar nesse vídeo com definição da propriedade de objeto nome. Eu só quero minha única delimitação para essa classe vai ser um nome de time. Então como é que a gente faz? Primeiro a gente vai ter que entrar aqui com a primeira definição de propriedade, ou seja, eu entrei aqui público para ele ser visualizável em outros módulos, caso a gente precise utilizar essa classe. Entrei o comando de property para definir que, ó, estou definindo uma propriedade de team name. Então team name é a classe, property vai ser uma propriedade, né? E falei para ele obter um nome e o parâmetro vai ser esse nome vai obter um parâmetro e esse parâmetro vai ser do tipo string, ou seja, nome. E aqui eu defini que, ó, team name vai ser igual ao parâmetro. Então o nome do time vai ser igual ao parâmetro que eu entrar. E esse primeiro subprocedimento termina aí. O segundo seria, caso eu queira visualizar esse nome do time, eu defini uma outra variável aqui, que seria do tipo nome, que aqui realmente seria propriedade nome, uma segunda, entre aspas, propriedade, né? Então a primeira propriedade seria o parâmetro que define o nome, enquanto que a segunda seria o nome em si. E ó, eu defini que, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, se você parar para reparar, ó, team name é o parâmetro, só que o nome é o team name. Então, basicamente, a gente, com dois comandos, a gente está definindo que o nome vai ser igual ao parâmetro, entende? Só que tem que ser feito de forma separada, para primeiro você define, depois você obtém. Então, se a gente ver aqui, basicamente, a gente já encerrou. A gente já encerrou aqui a definição da classe team name. Então a gente já pode aplicar. Então, por exemplo, ó, você vai reparar que na minha definição de classe eu dei aqui o nome de time de futebol. Então eu defini como time de futebol. Se eu vier aqui em classe, eu já posso entrar uma subdeclaração utilizando esse tipo de classe, como se fosse que ela já existe definida ali. Então eu abri aqui como forma de exemplo um subprocedimento e fiz a declaração de uma variável, que no caso eu chamei de futebol team, time de futebol. E eu defini, eu posso até deletar aqui, você vai reparar aqui, ó, abrir o subprocedimento. Então din, que é uma variável, time. Se eu der entrada aqui no S para definição e der entrada em time de futebol, ele já vai associar, ele já vai reconhecer como um tipo de classe, que eu defini, fiz a definição no módulo de classe. Então basicamente, da mesma forma que a gente tem aqui tipo inteiro, tipo string e etc, eu ao criar a classe eu posso definir já como time de futebol. E agora a gente pode usar o comando set team igual new time de futebol. Basicamente, o que eu fiz quando eu fiz isso? Aqui eu abri um subprocedimento, aqui eu fiz uma definição, ó, eu vou entrar uma variável que é o time, e ele é da classe time de futebol. Quando eu uso o comando set, eu estou basicamente criando o objeto dentro da classe time de futebol. Então, ou seja, ele vai estar meio que respeitando, eu informei que ele é da classe time de futebol, e agora eu criei o objeto dentro da classe time de futebol. Então, caso eu acesse o objeto, ele vai ter todos os parâmetros e propriedades que tem
no time de futebol, na classe time de futebol, que no caso, como a gente definiu aqui, vai ser só nome. Mas caso você quisesse criar um tipo de classe que tivesse mais propriedades, mais definições, fosse mais específico, ele teria todas essas propriedades, porque você agora instanciou ele dentro da classe time de futebol. Agora, uma coisa interessante é, quando a gente definiu a classe, a gente definiu que uma das propriedades da classe é um nome. Então agora, se caso, como eu já criei a instância time dentro da classe, se eu escrever time, der um ponto, você vai conseguir acessar as propriedades do objeto time. E como a gente definiu que ele está dentro do tipo classe, da tipo classe time de futebol, e a classe time de futebol tem a propriedade nome, você vai reparar que quando eu boto ponto, que o ponto é um comando no VBA, no qual você tem um objeto e ele está definido com alguma propriedade interna, você bota no ponto, você vai ter acesso às propriedades. Então aqui no caso, o time está na classe time de futebol e essa classe tem como propriedade o nome. Então eu consigo, se eu der um duplo clique, escrevendo esse comando aqui, time.nome, eu consigo acessar a propriedade nome. Então o que eu posso fazer é botar um sinal de igual aqui e definir essa propriedade. No caso, vamos botar aqui Fluminense. Opa. Eu tenho que botar entre aspas, porque foi definida como tipo string. Dei o Enter. Então agora, se eu vier aqui e pedir para ele me retornar uma caixa de mensagem, vou botar time, vou botar um end sub aqui. Então se eu pedir para rodar, opa, aqui acho que faltou ponto nome. Apertei Enter. Então agora se eu pedir para rodar, você vai reparar que ele vai conseguir acessar a caixa de mensagem e vai me retornar a mensagem Fluminense. Por quê? Porque aqui eu defini a propriedade, aqui eu defini o tipo de classe do objeto, criei o objeto dentro da classe, aqui eu defini a propriedade e aqui eu acessei a propriedade. Então basicamente seria aqui o comando de let e aqui o comando de get, ou seja, primeiro eu uso set, que é para definir. Ó, time é um objeto um novo objeto dentro da classe time de futebol. Aqui eu acessei a propriedade. Ó, o nome do time, que é a propriedade, é Fluminense. Então eu obtive let. E aqui eu fiz uma verificação. Eu pedi, ó, caixa de mensagem, me retorna qual é o valor da propriedade nome no objeto time. Ou seja, eu obtive get. Com isso, você vai reparar que a gente usou os três comandos, que é exatamente para você definir as duas definições, né? Você criar, definir e obter. Então se a gente ver aqui, ó, se eu der voltar aqui em módulo, ó, vou pausar e vamos depurar. Vou até abrir aqui minha caixa de propriedade. Opa, caixa de variáveis locais. Então vamos lá, linha a linha. Primeiro a gente criou um subprocedimento. Depois ele criou o objeto. E aqui a gente vai primeiro fazer a primeira definição, né? Você vai reparar, depois que eu criar aqui, aplicar o set, ou seja, eu defini aqui, ó, defina o objeto. Aqui eu defini o objeto, a variável time. Aqui eu defini, ó, por favor, põe time como uma nova instância ali, um novo objeto dentro da classe time de futebol. Então automaticamente ele já fez aqui, ó, ele não obteve ainda valor, porque eu não defini nenhum valor para a variável time. Mas ele já definiu, ó, ele pediu para definir aqui como time de futebol, então já reconheceu como classe time de futebol. Agora se você reparar, ó, se eu der outro clique aqui, eu vou definir, pedir o comando let, que ó, a propriedade nome em time é Fluminense. O que ele fez? Ele vai me mandar lá para a definição interna dele no meu módulo. Se reparar, ele foi para o módulo time de futebol. Ele vai aqui para a primeira linha, ó, public, ó, propriedade é um parâmetro
do tipo string. Ah, beleza. Então ele vê a primeira definição do que é o parâmetro nome. Então, ó, o nome do time vai ser igual a esse parâmetro. Então ele voltou lá e ele obteve. Ele vai obter, se eu abrir aqui time, você vai reparar que ele reconheceu já um nome como tipo Fluminense. Então ele obteve ali o parâmetro. Agora, ele veio para o outro subcomando, que é message box. Por favor, me retorna aí, que eu quero ver, numa caixa de mensagem, qual é a propriedade nome no objeto time. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá na minha definição no módulo e vai ver, ó, para o comando get, o que eu tenho que retornar? Ah, você vai em time, que é do tipo string, ó, o nome vai ser igual ao team name, que foi o que você tinha definido. Ah, beleza. Então ele vai reconhecer, ele vai ver aqui, ó, pô, team name, eu tinha definido no let como Fluminense, então tá salvo lá. Então quando eu der a depuração de novo, ele agora vai me retornar esse valor Fluminense. Ou seja, com isso a gente consegue ver, basicamente, você quando define uma classe, define as propriedades da classe, o que o VBA vai fazer? Ele basicamente você vai ter um conjunto de parâmetros para definir um objeto dentro dessa classe, e ele vai fazendo passo a passo as verificações dentro dessa classe para esse parâmetro em específico. Então no caso a gente usa o time de futebol, mas quando a gente usa, por exemplo, define uma variável do tipo string, define uma variável como tipo numérico, double, como tipo data, seria como se o VBA ele já tivesse escrito para a gente internamente todo esse código de definição daquele tipo, daquela classe, né, de variável, e ele automaticamente fizesse isso. Então aqui nesse caso a gente pode ver passo a passo. Mas quando você usa outras definições de variável, outros tipos de classe para objetos, ele seria como já tivesse feito isso automaticamente. Então aqui você ganha um recurso que, por exemplo, você pode usar tanto as classificações que já existem, mas também caso você precise criar uma nova classificação, basta aplicar o módulo classe e definir as propriedades. Então nesse vídeo eu creio que já ficou bem explícito o que é uma classe, né? Como você pode usar os 3 comandos principais, né, para aplicar uma classe, e qual é a lógica por trás do funcionamento dessa classificação de objetos. Então com isso você ganha recurso, e se você entende o princípio de funcionamento, você consegue ganhar mais formas de aplicar, e caso te apareça algum erro, algum tipo de problema ali de funcionamento, de definição, como você já entendeu o princípio de funcionamento, você pode resolver mais fácil. Bom, o vídeo de definição de classe encerra por aqui. Espero ter ajudado. Curte, compartilha. Até o próximo vídeo.